Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tema Aberto. E hoje temos a presença de Fúvio Almeida, onde vamos falar sobre a importância da segurança do trabalho nas empresas. Antes de começar, gostaria de pedir um favor a você, participante. Tem um retângulozinho vermelho aí no seu vídeo, escrito inscrever-se. Por favor, clique nesse ícone, você vai estar ajudando o nosso canal. O segundo favor é, ao lado direito, você tem o sino. Esse sino, quando você clica, você está marcando todas as notificações. E toda vez que o canal for exibir alguma informação, você vai ser notificado. E o terceiro é o joinha, né? O legal. Você clicando nesse símbolo, você está indicando ao YouTube que o conteúdo passado aqui é de grande importância e ele vai nos ajudar a divulgar, ok? Apresentando vocês, Fúvio Almeida. Olá, gente, tudo bem? Uma grande oportunidade de estar aqui, né, no Tema Aberto. Meu nome é Fúvio de Almeida Dias, tenho 36 anos, sou técnico em segurança do trabalho, tenho algumas outras formações também na área de eletromecânica, bombeiro profissional civil, moço de convés e algumas outras aí que a gente, né, deixa à vontade. Fúvio, hoje o nosso assunto é de extrema importância, né? Fala sobre a importância da segurança de trabalho nas empresas e eu gostaria de saber de você o quanto é fundamental essa implementação nas empresas. 100% fundamental, né, Fábio? Segurança do trabalho, muitas vezes a gente pensa que ela está atrelada somente a equipamento de proteção individual, o EPI, e na verdade não é isso. Fazer segurança do trabalho nas empresas vai muito além. Você vai na gestão de vidas, você vai na gestão de custos da empresa, né? Então você vai impactar em vidas, em custos, em qualidade de trabalho, qualidade do ambiente de trabalho também, que é muito importante. Por quê? Porque a segurança do trabalho, ela vai justamente estudar as relações entre os seres humanos e o trabalho. Sim. E quando os seres humanos eles trabalham em locais felizes e com boas condições de trabalho, óbvio que a gente vai trabalhar mais e melhor. Então, automaticamente você vai impactar nos resultados, né, por eficiência e eficácia. São duas palavrinhas aí que a gente não pode esquecer. Certo. Agora, essa implementação, ela vai desde o pequeno até o grande ou ela tem algum patamar para ser implementado? Não existe patamar para ser implementado. Esse é um maior mito que as pessoas têm. E aí eu falo diretamente aos empresários, né? Fica aqui meu recado. Não existe empresa grande o suficiente para que a gente não possa trabalhar nem implementar a segurança do trabalho. Por quê? Eu tenho um funcionário só, eu tenho uma lojinha, eu tenho um vendedor. O cara às vezes trabalha sobre uma rotina extremamente estressante, que ele é cobrado com metas, ele trabalha o dia todo em pé, sem condições de descanso, né? E tudo isso vai afetar e vai impactar diretamente na questão musculoesquelética e psicossocial dessa pessoa. E traduzindo isso em números, porque quando a gente fala para empresários, né, a gente fala para as pessoas, são coisas diferentes. Quando eu falo para empresários, eu estou falando em números. Traduzindo isso em números, a gente tem queda de produção, diminuição de rendimento, diminuição de ganhos e de lucro. No que você tocou aí, significa que a falta dessa implementação, ela impacta na produtividade. Perfeitamente. 100% há um impacto na produtividade, porque é aquilo que eu voltei a falar no início, né? Pessoas que estão sob coação, que estão trabalhando de maneira triste, às vezes que a pessoa tem até um problema e muitas vezes que a gente consegue resolver até administrativamente, e ela não se sente valorizada dentro da empresa, ela não vai vestir a camisa da empresa, ela não vai se sentir bem naquele ambiente de trabalho, e isso vai se repercutir em vendas, isso vai se repercutir no tratamento com os clientes. Aí muitas vezes você tem um vendedor que às vezes você chega no local, poxa, o vendedor me tratou mal, nunca mais eu vou voltar aqui. Por que aconteceu isso? Justamente por causa disso. Não há essa questão da valorização. Certo. E de que forma essa implementação da segurança do trabalho, ela contribui para a redução de acidentes, né? De todas as formas, vamos lá.
Trabalhar a segurança do trabalho nas empresas é justamente a gente elaborar um plano de gestão, né? E o objetivo não é só essa questão de acidentes, não. Tá? É tornar um local de trabalho mais adequado possível e mais adaptado para o ser humano. Mas na questão do acidente, é justamente você prevenir. Você já viu aquele ditado, prevenir é melhor do que remediar? Sim. É justamente isso. Porque o custo com a prevenção de um acidente, ele é infinitas vezes menor do que o custo com o efetivo acidente em si. Onde o empresário, né, ou a empresária, vai ter que arcar com despesas médicas, vão ter que arcar, né, se for um afastamento temporário com menos de 15 dias, vai ter que segurar o funcionário. Se for um afastamento maior, vai ter que contratar um novo funcionário, treinamento, desenvolvimento daquela pessoa. Então você perde grandes oportunidades a partir do momento que isso acontece dentro da sua empresa. Entendi. A falta de um ambiente seguro, ela pode afetar na reputação da empresa, no mercado? Com certeza. As empresas, quando elas não têm uma boa... o mercado não tem uma boa visão daquela empresa, né? A gente vulgarmente chama isso de empresa gatinha, né? Quando a gente vê que a empresa é gatinha, vê que a empresa... Óbvio que isso vai afetar. Afeta na gestão de contratos, afeta de várias maneiras. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A Petrobras, ela tem um score que ela utiliza para poder fazer uma análise sobre seus fornecedores. O fornecedor que não se enquadrar muito bem, ele vai ter uma nota baixa. O que se enquadrar melhor, ele vai ter uma nota mais alta. No processo de licitação, onde você tem a compra, a prioridade, se houver um empate ou alguma coisa assim, a prioridade vai ser do maior score. Então isso aí já é até um motivo para a empresa ter um bom score, para justamente servir como critério de desempate. E outra coisa também, a imagem popular da empresa, né, a questão da Vale mesmo, foi uma empresa que vale bilhões, teve aquele acidente lá da represa de Brumadinho, e olha a repercussão social que isso teve, o quanto isso saiu na mídia, o quanto isso, as ações da Vale, antigamente o pessoal dizia que a Vale era uma empresa muito segura para você investir em ação, quem tinha ação da Vale ficou doido, porque viu a ação despencando, derretendo, o papel se desfazendo. Justamente esse impacto que a gente mencionou, então implica, né? Com certeza. No caso, a implantação de tecnologias, ela pode melhorar a segurança do trabalho? Sim, hoje, falando assim de questão mais de ponta, né? A gente já tem até a implementação de inteligência artificial na segurança do trabalho. Tem determinados uniformes que os funcionários usam, eles têm tags, né, eletrônicos, etiqueta de radiofrequência, alguns outros usam já um sistema até mais moderno que ele capta, por ter uma bolinha, alguma coisa assim diferente, a câmera consegue perceber aquela bolinha e ela traça o corpo e aí consegue fazer investigação de acidente, consegue fazer prevenção de acidente já antes da coisa acontecer, e você é chamado justamente para dar esse feedback, porque a câmera ela já manda uma mensagem, né, diretamente para uma central de controle, e essa central aciona o SESMIT, né, vai acionar a engenharia de segurança do trabalho, pessoal, e aí é elaborado um plano, né, e isso vai, óbvio, em consonância com o sistema de gestão, né, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde você consegue estar adaptando, você consegue dar um feedback para o funcionário, você consegue, por exemplo, estar adaptando isso para a regra de ouro da empresa, que são regras especiais que as empresas implementam, né, para cada segmento. Porque quando a gente fala de NR, a gente está falando sobre as exigências mínimas que o governo brasileiro impõe para a realização de determinadas atividades. Quando a gente fala do mínimo, e eu vejo que a empresa ela não consegue atender uma NR, ela não está atendendo o mínimo necessário para que aquele cara saia de casa, aquela mulher saia de casa, deixe sua família lá, trabalhe e volte com segurança. Entendi. Agora, a gente falou sobre essa questão da segurança, né? Eu observei que tem algumas empresas que ela tem lá umas placas, tantos dias sem acidente. Como é medido esses indicadores? Pronto.
Isso é feito através do SESMIT da empresa, né? Esses indicadores, eles são extremamente importantes porque quanto mais acidentes de trabalho eu tenho, existe um imposto, né, que é fator de acidente de trabalho, o FAP, onde você tem um aumento do imposto, certo? Que a empresa vai pagar se ela tiver muitos acidentes. Então, o que é que a empresa faz? Ela contabiliza aquilo, ela cria políticas internas, né, de acidentes sem afastamento, às vezes ela remunera mais alguns funcionários, e isso é interessante, né, até a página 2, porque gera alguns probleminhas aí, depois a gente pode até falar sobre isso, e é muito bacana de você ver onde você tem efetiva participação da segurança do trabalho. Então isso é gerido tudo pelo SESMIT, né? Essa contabilização, ela não é à toa, ela não está lá por um motivo, assim, a esmo, né? Ela tem um objetivo. O objetivo é justamente mostrar que a empresa é uma empresa onde se pratica a segurança do trabalho, onde você tem redução de acidentes, onde é feita a gestão de segurança daquela empresa. Então, onde você consegue contabilizar isso, onde as empresas você vê isso, geralmente você vê um SESMIT mais ativo. Existe alguma obrigatoriedade para a empresa implementar? Ou, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu preciso... É exigido que seja implementada essa política de segurança? Sim. Toda empresa, a partir de um funcionário CLT, você precisa tomar algumas medidas relacionadas à segurança do trabalho, certo? O governo federal, ele implementou uma coisa muito bacana, né? É um processo, na verdade, que ainda está em implementação, ainda está em adaptação, que é o e-social. Começou para os contadores, agora é na área de segurança do trabalho, onde você tem os eventos S2210, 2220 e o 2240, que é justamente o PPP digital, né? O envio dos ASOS, né? E a CAT eletrônica. Explica pra gente, você falou as abreviações, mas o que significa, né? Pronto. O PPP, né, vamos assim dizer, é como se fosse o histórico da pessoa, falando de maneira bem simples, certo? O histórico dos riscos ambientais onde a pessoa estava trabalhando naquele momento. Então, quais são as informações que vão em um PPP? Ela vai dizer o nome da pessoa, a descrição da atividade e quais foram os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos que eu encontrei ali naquele ambiente de trabalho no momento que eu fiz uma medição, né? Aí já entra a questão da NR9, que ela vai dizer como é que a gente faz esse tipo de medição. E aí, como é aquele perfil daquele trabalho? Ele tem direito a uma aposentadoria especial? Ele tem direito a uma aposentadoria comum? É um ambiente de trabalho salubre? É um ambiente insalubre? Tudo isso a gente consegue ver daquela maneira. O S2220, ele vai falar do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO, ele é um exame médico baseado em outro programa, é porque tudo na área de segurança do trabalho é siglas, sim. São bem complicados. Então, assim, existe um programa chamado PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, certo? Bem melhor. Bem melhor, né? O médico do trabalho, ele vai pegar um documento chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e vai analisar. O que foi que o técnico de segurança ou engenheiro de segurança encontrou lá de risco? Eu encontrei um risco de ruído. Eu encontrei um risco de queda, por exemplo. A pessoa trabalha em altura. Baseado nisso, ele vai olhar lá, ruído, então eu tenho que passar para o cara uma audiometria. Ele vai indicar os exames que o funcionário tem que fazer baseado nos riscos do ambiente de trabalho para evitar ou para conseguir detectar com antecedência qualquer alteração que possa vir para esse funcionário, seja ela física ou psíquica, mental, certo? E aí, através desses exames, que a gente tem o famoso ASO, que é justamente esse resultado. E o governo federal, ele pega e ele compara isso. Ele disse, se eu tenho esse risco aqui, e eu tenho esses exames aqui que foram colocados no sistema, ele cruza essas informações,
certo? Entendi. E aí ele vai analisando aí, o que é que a empresa está fazendo para evitar que aquele funcionário gere uma despesa para o governo. Por quê? A partir do momento que fica constatado que você está num local insalubre, você está num lugar onde você tem muito ruído, e a empresa não fez nada para implementar, não fez um país, não fez a adoção de um equipamento de proteção individual, não fez uma modificação técnica do tempo de exposição, né, para a gente poder analisar, e depois eu vou te explicar com calma o que é isso, né, ele vai responsabilizar essa empresa, né, através das famosas multas que a gente sempre ouviu falar e nunca aconteciam, porque agora já estão acontecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se tem a ver. Quando o funcionário vai fazer a admissão, ele tem o exame. Isso. Pronto. Aí, quando ele vai ser demitido, ele faz um outro exame, correto? E aí, quando ele faz esse outro exame, foi detectado que ele apresenta o LER, lesão por esforço repetitivo. Beleza. Pronto. Quando ele fez o pré-admissional, tem como detectar que ele não tinha? A sua pergunta foi maravilhosa por um sentido. A maioria das pessoas só lembram do exame admissional e demissional. Mas nesse meio termo aí, imagine, o cara trabalhou 15 anos no lugar, o cara só vai fazer 2 exames médicos. Não existe isso. Nesse meio termo, existe o exame periódico. É através do exame periódico que eu consigo detectar se há uma evolução ou não. Por exemplo, uma LER muito comum é síndrome do túnel de carpo, dedo em gatilho, cotovelo de tenista. São as mais comuns que a gente vê aí no dia a dia. Então, conforme o funcionário vai começando a se queixar, conforme ele vai sendo orientado a procurar, né, o médico. E o médico, ele consegue laudar, ele consegue fazer isso, o funcionário consegue identificar isso antes de acontecer, mais fácil da gente poder tratar. Por quê? A lesão por esforço repetitivo, ela é caracterizada por um dano músculo-esquelético, né, por repetição, ou seja, ele acontece várias vezes. A partir do momento que você identifica que você tem uma articulação que está inflamada, que você identifica algum problema nessa área, você já não vai mais poder fazer com a mesma quantidade de repetições aquela atividade. Você vai evitar fazer isso. Aí o que você pode fazer? Sem gastar dinheiro nenhum, porque quando a gente fala em dinheiro, a gestão da empresa surta, né? Você consegue, por exemplo, rotacionar esse funcionário, coloca ele numa outra área, né? Dá a ele uma oportunidade para ele poder, por exemplo, ficar volante. Ele vai para a área de produção, mas às vezes ele faz um outro serviço diferente, porque esse tipo de lesão, ele começou a ser mais evidenciado a partir do Fordismo, que é aquela questão da linha de produção. É o funcionário que todos os dias, durante 10, 20, 30 anos, ele está ali martelando o mesmo parafuso, martelando aquele mesmo prego, ou atarrachando aquele mesmo parafuso. E aquilo, para a gente que faz uma vez, o dano é zero. Para ele que faz durante 10 anos aquela atividade, aquilo vai gerando uma sobrecarga que, quando você vai contabilizar, o copo encheu. E aí ele começa a derramar. Com certeza. Estamos numa fábrica. O funcionário vai começar a trabalhar. Esse funcionário, ele recebe algum tipo de treinamento de manuseio para evitar esse acidente? Tem placas indicativas de onde ele deve andar ou se posicionar, né? Na nossa lei brasileira, ele não só exige esse treinamento admissional, né, como essa questão também da sinalização. A gente tem uma NR específica para sinalização, independente dos padrões da ABNT, que ela segue também, a NR 26, ela vai tratar sobre sinalização de segurança. E você tem também essa questão, né, do treinamento admissional e periódico que o funcionário tem que fazer. Né? Existem alguns treinamentos, por exemplo, mudança de função, a gente tem que treinar o empregado, né? Quando admite, a gente tem que treinar o empregado, né, o colaborador.
E aí o que acontece? A lei ela dá um tempo mínimo. Imagine, o tempo é mínimo. E muitas vezes o mínimo também não é respeitado. Às vezes o empresário, vou dar uma horinha aqui, vou falar com ele, ó, gente, não é para usar luva, é para usar bota, capacete, bomba área, vamos resolver. É aí que está o problema. Quando você não treina a sua equipe, você não faz a gestão da segurança do trabalho acontecer, esse tipo de coisa, esse tipo de acidente acontece com frequência. Porque as pessoas, aquela história do ouvir dizer, principalmente eu vou dizer assim, algumas áreas que são específicas. Construção civil, por exemplo, é uma área que muitas vezes a pessoa aprendeu de observância. Está ali, viu um tio, um pai trabalhando como pedreiro, aí vai desenvolvendo aquela atividade e faz. E passa a fazer aquilo profissionalmente. Aí a empresa vai contar, não, já sou experiente, já fez isso, já fez aquilo. E quando você vai colocar na área, a pessoa ela entende e você vê excelentes profissionais que entendem muito do serviço, mas tem uma consciência, né, de comportamento, de segurança, nota 0. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento da importância. E aí é onde até a gente que é da área de segurança do trabalho, o pessoal olha pra gente com a cara feia, porque assim, o técnico de segurança, ele não é quisto pela diretoria da empresa e também não é quisto pelos funcionários da empresa. Ninguém gosta da gente. Ninguém gosta da gente. Por quê? Porque para a diretoria ele é um funcionário como todos os outros. Sim. E para o funcionário ele é o famoso peru, o dedo duro, né? O pelego da empresa. Então ele está lá justamente para poder cobrar EPI e para poder dificultar a atividade que ele conseguiria realizar se ele não estivesse usando luva, capacete ou bota. Não sabendo que ele quer para a própria segurança. Exatamente. E no início eu fui membro fundador, né, da Associação Baiana de Técnicos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, a BEPTAN, e sou o atual secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Segurança da região metropolitana de Salvador. Eu vejo muitos colegas no início, quando a gente se forma, e eu também tinha esse pensamento, a gente quer mudar o mundo, a gente quer falar, a gente quer fazer, quer acontecer, mas esquece do papel fundamental que é a educação, a orientação. Sim. Porque é muito mais fácil você fazer uma pessoa entender que ela precisa daquilo do que você ficar todo dia ali cobrando, porque vai ter um momento que você não vai estar lá. E é justamente nesse momento que você não estiver lá, o acidente vai acontecer. Então, eu sei que leva tempo, eu sei que dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois que você consegue fazer a engrenagem rodar, ela vai no automático. E aí as pessoas têm esse preconceito, têm esse medo com a segurança do trabalho, porque justamente elas não entendem a necessidade e a importância daquilo ali. E os gestores, porque o técnico que pensa dessa forma, né, e a gente é educado desta maneira, sim, a pensar de forma cartesiana, não extrapolar a caixa, né? O técnico de segurança, ele vai ser aquela pessoa, não, eu tenho que aplicar NR, eu tenho que dizer EPI, e muitas vezes, se você pegar a base original da lei, né, a lei ela fala que existem medidas que vêm antes do equipamento de proteção individual. E a maior guerra nossa, né, do ponto de vista da educação na área de segurança do trabalho, é quebrar esse paradigma. EPI é a última barreira. Você primeiro tem a questão das medidas administrativas, que na maioria dos casos é custo zero para a empresa. Aí, se você não conseguir mitigar ou encerrar 100% aquele problema, você parte para o equipamento de proteção coletiva. Em último caso, você tem um equipamento de proteção individual. Aí o que acontece? As empresas elas não querem ter, e eu digo essa questão da gestão, tá? Não quer ter esse trabalho para ficar modificando funcionário, mudar a escala, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Os custos de implantação do equipamento de proteção coletiva, eles são maiores realmente do que os equipamentos de proteção individual.
Já propositalmente, isso é do mercado. Você consegue implantar 100% do que você aprende como técnico de segurança em uma empresa, ou existem barreiras entre gestores? Existe, é muito difícil hoje, e eu estou dizendo para você assim como uma pessoa que eu me formei no início de 2013, né? Eu entrei no curso de segurança do trabalho em 2012, pelo Anteba. Eu nunca vi uma empresa que esteja exatamente, até hoje, 100% cumpridora em todos os quesitos das normas regulamentadoras. Sempre tem alguma coisa para poder melhorar. Você acha que isso é questão, como você falou sempre, de educação? Sim, educação do gestor entender que o impacto que ela pode causar caso venha acontecer um acidente, como essa empresa pode ficar no mercado, ser apresentada, como a gente citou o exemplo do acidente que aconteceu da Vale, né? E na Bolsa de Valores ela começou a ter um impacto, né? Os acionistas começaram a ter um impacto por causa dessa repercussão. Você acha que há essa falta não digo amadurecimento, de educação, de entender realmente a necessidade dessa implantação? Perfeito. É o desconhecimento, na verdade. Porque tudo aquilo que nos é estranho, né, nos causa medo. Aquilo que a gente não domina, né, ele impõe um pouco de medo. Quando a gente fala sobre educação de segurança do trabalho, e eu vi que você citou os gestores, o problema também não está só no gestor, não. Está também no funcionário também, que ele deve sim seguir. Tem situações onde, tanto é que a própria NR fala isso. Quando você não consegue, né, fazer o pessoal conseguir se enquadrar dentro daquela forma, existem atitudes disciplinares, que são, ela vai à advertência, né, você faz uma advertência verbal, depois você já passa para um outro nível, uma advertência escrita, depois você já passa para um outro nível, uma suspensão, e aí você pode demitir o funcionário também por justa causa. Então, a gente tem duas barreiras grandes aí. Na verdade, o técnico de segurança, ele fica, como se tivesse o céu, o inferno, e a gente está no meio recebendo porrada de todos os dois lados. Por quê? O que acontece? Existe uma resistência dos funcionários em querer mudar a sua forma de fazer. Eu costumo brincar com meus amigos dizendo que é aquele princípio de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E existe também uma dificuldade da gestão de entender que aquilo ali, aquele dinheiro que ela está alocando para aquilo ali, não é um custo, é um investimento. Sim. E, assim, eu digo que também existe uma culpa, né, menor, mas também é culpa nossa, de alguns técnicos que também não estão preparados para poder lidar com esse jogo de cintura que a gente tem que ter. E aí, às vezes, o cara faz um plano orçamentário gigantesco e pega um pequeno empresário, por exemplo, que não tem condições de estar fazendo, e ao invés de poder tratar de pouquinho em pouquinho e ir tratando das prioridades, elaborar um plano mesmo de gestão, ele simplesmente passa uma lista gigantesca para o cara se adequar, e o cara diz, rapaz, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Ou eu fecho a empresa, ou eu vou trabalhar na ilegalidade. Há uma limitação, então, você acha que por questões financeiras, ele não tem condições de fazer o investimento. Sim. De adequar, mas o principal ele consegue adequar, então. Eu digo para você que não existe hoje, certo, uma profissão que você não consiga adequar a segurança do trabalho. Não existe uma empresa que você não consiga adequar a gestão de segurança do trabalho. Se você não consegue adequar uma gestão de segurança do trabalho para uma empresa, por conta de questão financeira, é melhor você fechar a empresa, porque sua empresa não está dando lucro, sua empresa está dando prejuízo. Verdade. Porque segurança do trabalho, gente, é um orçamento muito pequeno, perto daquilo que ela pode trazer de benfeitoria. A gente está vendo agora, eu evito muito estar entrando em discussão política, mas como é algo que tem a ver, essa questão da jornada de 6x1. Sim. O pessoal, ele fala muito sobre, porque eu vou perder.
Nada, gente. A gente tem exemplos aí na Inglaterra que houve diminuição na época do período da pandemia. O pessoal lá trabalhava mais melhor. Tanto é que a maioria das empresas manteve a redução da hora de trabalho menor. Então, assim, é aquela ideia. Se você tem um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas se respeitam e você se sente valorizado, você nunca vai querer sair de lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo de vida meu. Quando eu iniciei o curso de segurança do trabalho, o meu primeiro estágio foi numa construtora de médio porte. Eu recebia remuneração, né, de estagiário, na época era meio salário mínimo, algo gigantesco, né, R$200. Mas, e aí, assim, eu estava num ambiente de trabalho onde eu era cobrado efetivamente para agir como um técnico de segurança durante 4 horas. E não tinha apoio nenhum. Eu saí desse local na primeira oportunidade que apareceu. Eu fui estagiar, não no hospital público de referência, que é o Hospital Ananeri, de graça. Eu pagava meu transporte para estagiar, mas eu me sentia feliz, eu me sentia contente, e todo dia que eu ia estagiar eu aprendi uma coisa diferente. Então, assim, eu disse, eu preciso fazer esse investimento, porque se eu continuar daqui, eu não vou sair daqui para lugar nenhum. Eu vou me tornar mais um no meio da multidão. Eu falava isso constantemente com os colegas, né, de estágio. Pessoal, essa empresa que a gente estagiou, ela é um fato curioso, né? Poucos estagiários conseguiam ficar mais do que 2 meses na empresa, porque zero ajuda, zero receptividade. E assim, na área de segurança do trabalho, falando com uma pessoa experiente, tá? Na área de segurança do trabalho, na minha época, para você arranjar um estágio remunerado, você tinha que ter uma mega indicação, você tinha que ser o órgão concurso de tudo. E assim, eu entrei nessa empresa e abri mão. Por que eu abri mão dessa remuneração? Porque eu sabia que eu não ia aprender 10% daquilo que eu queria colocar em prática. E segundo, que o retorno a longo prazo, eu ia ser mais um no meio da mochila. E tem muita gente da área de segurança que às vezes se submete a isso por conta da necessidade, que às vezes a gente não sabe a condição que cada um está passando, né? Se submete a isso, e o resultado disso é um processo de desqualificação da área técnica, principalmente na área técnica de segurança do trabalho. Tanto é que eu falo até em nome do sindicato agora, a gente tem um pudor muito grande com essa quantidade absurda de técnicos que estão se formando, e o mercado de trabalho ele não consegue absorver. Então você tem uma disputa muito grande pela vaga, você tem um ensino muito precarizado, e o resultado disso vai ser na saúde, vai impactar diretamente na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. Segurança do trabalho, Fábio, é você literalmente cuidar de vidas. Sim, verdade. É você cuidar, é você gerir vidas. Então, quando a gente faz essa gestão, né, de segurança do trabalho, fazendo de uma maneira diferente, óbvio que vão existir percalços, mas o reconhecimento ele vem a longo prazo, mas ele vai vir, sabe? Nós temos os participantes. Muitos deles estão empolgados aqui com o nosso bate-papo. Me diga uma coisa. Digamos que um desses participantes tem interesse em se tornar um técnico de segurança. O que ele deve fazer? Existe alguma instituição registrada realmente que possa oferecer esse curso para ele, né? E quais são os passos que ele deve seguir? Pronto. A primeira coisa que a pessoa deve fazer assim, isso eu digo para qualquer área, certo? É você pesquisar a área, né? Hoje, se tratando de hoje, eu falo para você por quê? Porque eu estou à frente, né, de uma empresa da área de segurança do trabalho, que é a Prestseg, onde a gente faz a gestão de segurança do trabalho, gestão de combate a incêndio, né, de todos os âmbitos, gestão ambiental,
e ainda faz questão de treinamento e capacitação com gestão de pessoas também. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é pesquisar a área. Tem mercado, ver se dentro do ciclo de amizade dela, ela vai ter uma fácil inserção dentro do mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque o mercado está extremamente saturado, certo? É uma pedrada para a gente já começar. Beleza. Você está jogando um balde de água fria nos participantes. Não. Mas assim, a partir do momento que você consegue, né, analisar essa questão do mercado de trabalho, você tem que partir do ponto, o que é que eu posso fazer de diferente daquilo que está sendo executado? Claro, com certeza. É aí que, quando você tem um 360 do mercado de trabalho, você vai conseguir derivar. Hoje, qual é a maior crise da área técnica? É justamente a questão de qualificação, treinamento, papel. Os técnicos de segurança têm dificuldade em interpretação das normas técnicas, por incrível que pareça. Por quê? A pessoa que é paga para fazer isso, ela tem dificuldade? Tem. Porque a norma técnica, ela foi escrita de uma maneira que a linguagem ela não é acessível. Essa é uma das maiores guerras minhas. Eu também faço parte, né, fui secretário de políticas para a juventude da Força Sindical Bahia. Então, assim, uma das coisas que a gente mais defendia, né, junto e dava muito apoio ao pessoal da área da pasta de segurança lá. A maior coisa que a gente defendia era justamente a simplificação das normas regulamentadoras, uma linguagem para que as pessoas consigam entender. Imagine que o texto da maioria das normas, você tem um glossário. Se você precisa de um dicionário, vamos traduzir para termo chulo. Se você precisa de um dicionário para você ler aquilo ali, é porque aquela linguagem não é acessível para você. Verdade. E aí é onde está o ponto nevrálgico, que é onde a pessoa vai faturar e a pessoa vai ganhar muito dinheiro na área técnica, é justamente isso. Por quê? Quando ele consegue se identificar com essa questão do estudo, que ele consegue interpretar essas normas técnicas, consegue fazer isso se aplicar, né, de uma maneira equilibrada dentro das empresas, você consegue, literalmente, você consegue ganhar dinheiro na área, seja trabalhando para você ou para os outros. O mercado de segurança do trabalho, para a maioria das empresas, é como eu falei, ele é um mercado saturado, porque tem muitos técnicos de campo que só faz, tá com EPI, tá com EPI, tá com EPI, tá com EPI, beleza, cara crachá e vai embora. Mas a partir do momento que você faz um trabalho de gestão, você se especializa em uma área de trabalho, de segurança do trabalho é imensa. Você tem treinamento, você tem gestão de documentação, você tem medições ambientais, tudo isso a gente faz lá na Prestec. Então, assim, é o trabalho que ninguém quer fazer. Entendi. Existe o cara é técnico de segurança, ele tem que se especializar em alguma área para atuar numa empresa, ou ele, só por ser técnico de segurança, ele pode atuar em qualquer ambiente? O que você mencionou, tem a parte de bombeiro também? Tem a parte. Então ele tem que ter um conhecimento também nessa... Incêndio, é uma especialização? Explica pra gente aí. Eu vou dar um exemplo baseado no que eu fiz, que foi o que deu certo comigo, certo? O curso de técnico de segurança, ele tem alguns lugares que você tem duração de 1 ano e tem lugares que você tem duração de 2 anos. Independente do tempo, seja 1 ano ou seja 2 anos, quando o profissional sai, ele sai extremamente fraco. Aí quem é que vai lhe dar essa condição para isso? É o mercado, né? É você procurar um bom estágio. Você hoje tem agências de estágio, tem o IEL, tem as próprias coordenadorias de cursos, né? Você procurar um estágio e você focar numa área que você tem afinidade. Porque hoje existe técnico de segurança especializado em construção civil, existe técnico de segurança especializado na área hospitalar, existe técnico de segurança especializado na área industrial, existe técnico de segurança especializado na área de treinamentos.
existe técnico de segurança especializado na área de medições ambientais. Então, assim, tem muita área, muito mercado de trabalho. E aí, o que é que você deve fazer? Você fez o curso de técnico, você vai aprender, você vai conhecer, ter uma pincelada bem por alto de todas essas áreas, certo? Aqui você pode atuar, que você gosta mais de... Você como técnico, você pode atuar em todas essas áreas. Por quê? A maioria das NRs, elas vão lhe pedir, não vão lhe pedir proficiência técnica. Isso, inclusive, está mudando aos pouquinhos. Né? Hoje já não se pede para algumas, mas já tem alguma maioria aí que já está chegando. A gente tem um exemplo, por exemplo, da NR37, onde pede proficiência de 5 anos, né, para poder ministrar treinamento. Da NR35 tem muito técnico de segurança, por exemplo, que ele se acha, pelo fato de ser técnico em segurança do trabalho, ele se acha proficiente em ministrar trabalho em altura. E não pode, a gente só pode ministrar 4 horas. As outras 4, que é a parte prática, a gente tem que ter uma proficiência comprovada. Como isso? Através de uma errata, através de um acesso por corda, né? Onde você vai provar para aquelas pessoas no certificado lá, que você tem seu númerozinho, vou dar um exemplo, você tem seu númerozinho da errata ali, você coloca junto com o seu MTE do Ministério do Trabalho lá de técnico, para justamente dizer, não, a pessoa que ensinou, ela ensinou sabendo o que está fazendo. A pessoa que está fiscalizando aquela área, ela sabe sabendo o que está fazendo. Porque, assim, para técnico de campo, as oportunidades vão surgir muitas e a necessidade de especialização é zero. Mas técnico de campo é um salário onde você não é exatamente bem remunerado dentro da área técnica. Sendo bem franco, bem sincero. Tá? Hoje está se tramitando, ainda está se tentando organizar para que os técnicos de segurança tenham, né, um conselho de classe, que existe um impedimento a nível nacional disso. E aí está se tramitando que depois dessa questão da fundação de um conselho de classe, a gente e os sindicatos também entrem nessa jogada para tentar forçosamente contra o mercado, que é uma disputa, né, entre gestão da empresa e classe trabalhadora, sempre vai ter isso, né, para que o técnico de segurança hoje ele tenha uma remuneração mínima equivalente a 3 salários mínimos. Existe essa... Na Bahia hoje a gente não tem isso, né? Você vai ver vaga para técnico em segurança que o cara recebe um salário mínimo. Aí o cara vai dizer, poxa, eu estou recebendo um salário mínimo, mais algumas coparticipações de alguma coisa, mas o salário não cresce. Aí o cara vai dizer, poxa, eu estou fazendo isso aqui na Bahia, estou estudando, passei 1 ano estudando isso aqui, eu estou lendo um NR, que é um livro chato pra caramba, para poder ganhar algo que eu poderia estar ganhando em outra área de uma maneira muito mais fácil, sem metade desse esforço. É por isso que eu digo, hoje está na frente a pessoa que se qualifica dentro da área técnica. A partir do momento que você se torna especialista, e aí eu volto para aquela situação que eu estava falando no meu exemplo. Eu me apresentei como bombeiro profissional civil, não é isso? Técnico em eletromecânica e moço de convés. Por quê? Eu fiz o concurso para moço de convés na Marinha, já visando poder ter a proficiência para trabalhar com NR34 e seus afins. Aí eu fiz a área de bombeiro profissional civil, também para, primeiro, complementar minha parte de combate a incêndio, que foi muito rasa no curso técnico, e também para poder dar esse apoio e ministrar esse tipo de treinamento junto ao Corpo de Bombeiros. Hoje a gente tem uma legislação na Bahia, né, onde a gente fala sobre a questão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB e o CLCB, e é obrigatório para as empresas terem o AVCB, né? E o que é que significa esse papel desse AVCB? É que ele dá garantias, né, vamos dizer assim, tem uma equipe técnica, tem meios de que você, em caso de incêndio, você atue no princípio de incêndio e consiga debelar o fogo. Porque o bombeiro, para poder chegar no local com essa quantidade enorme de demanda que tem, demora muito tempo. Então, quanto menos a gente usar o serviço do bombeiro e a gente mesmo trabalhar no incêndio inicial, mais fácil vai ser para você poder lidar.
Então, depois dessa área de incêndio, eu parti para a área de eletromecânica, porque eu via que tinha uma demanda muito forte dentro da empresa, né? E eu conversei, né, com a gestão da empresa e tudo, vi oportunidade para poder abraçar isso, onde eu disse, tem uma porrada de treinamento aqui de NR10 e de NR12. Eu vou ter que me especializar nisso para eu também poder abraçar isso. Ou seja, você mapeou uma área justamente para fazer a atuação. Exatamente. É aí que isso serve para qualquer profissão. Diferencia um técnico de outro, né? Exatamente. Muitos é só focado em uma área. Eu conheço alguns que são focados muito na área de engenharia civil. Né? Então, é como se toda hora eles ficam obra, estou nessa obra, entendeu? E no seu caso, você fez um mapeamento, ou seja, você pode atuar em qualquer uma dessas áreas. Eu procurei ver, dentro do mercado de trabalho, quais são os ambientes onde ninguém quer fazer aquilo ali. E tem demanda, porque também tem aquela situação, tem situações que a gente vê que ninguém quer fazer e não tem demanda. E aí, quando você vê que tem uma demanda grande, tem uma demanda exponencial vindo para você poder fazer aquilo ali, e você percebe que o mercado está começando a borbulhar e você não se antecipa, você fica para trás, porque a área satura, você não cria nome dentro da área, e aí para você poder permear, entrar na área vai ser muito mais difícil, vai dar muito mais trabalho. Então, o conselho para quem está chegando é estude bem as áreas de atuação que você está vendo, que naquela região de você, a gente fala isso a nível nacional, porque cada região tem a sua área onde, sim, verdade. onde você tem uma questão melhor. Né? E eu, graças a essa área de técnico de segurança, cara, eu já fui para mina de ouro, eu já tive a oportunidade de entrar em aeroporto, hangar de avião, tudo que você imaginar, indústria, de todos os produtos químicos que você possa imaginar, eu já tive a oportunidade de entrar. Então, assim, você vai vendo, você vai vislumbrando, vai aprendendo processos mesmo, e conhecendo gente que, assim, ao longo desse tempo, né, eu digo também desse tempo em sala de aula, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas de praticamente todas as áreas. E o legal é que, aí já varia muito da característica de cada um, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido, eu tenho facilidade para aprendizado. Então, a pessoa fala 2, 3 vezes a mesma coisa, eu já gravo. Aí, eu tive a oportunidade de conhecer um cara fantástico. Eu conheci, eu não gosto de dizer nomes, sim, né? Porque ele se apresentou na aula, estava ele e um servente de pedreiro, fomos fazer um treinamento lá na Prestseg. E a gente estava falando sobre, servente de pedreiro não, perdão, eletricista. E a gente estava falando sobre NR10. O cara, ele conserta uma máquina chamada espectrômetro de massa. Ele fez mestrado na Inglaterra e ele me mostrou no meio da aula, ele puxou a tese dele de mestrado dele toda em inglês, porque ele apresentou lá na universidade, lá na Inglaterra, e assim, uma pessoa simples falando, e assim, o legal é que você aprende tanta coisa na área técnica, que hoje, se você me perguntar, pô, como é que funciona o espectrômetro de massa, eu já consigo lhe dizer. Que ele vai onde você tem uma partícula que ela acelera, colocada essa partícula em aceleração, ela quebra e a maneira como ela bate no refletor e quebra, a máquina consegue analisar aquela partícula ali e ela lhe diz exatamente quais são os componentes químicos daquele objeto. Então, assim, é tanta coisa que você vai aprendendo na área, por isso que eu digo, a área é gigantesca, tem milhões de oportunidades para várias pessoas e o mercado é muito aberto. Mas a pessoa precisa ter um know-how para poder se especializar, porque senão é com qualquer coisa. Por exemplo, se você tem um vendedor de cachorro-quente, Fábio, aquele vendedor de cachorro-quente da porta da esquina, ele vai cobrar R$1, é lindo, maravilhoso, tá, todo mundo come, mas no final do mês o cara malmente consegue fechar um salário, às vezes fechar 2,
Mas às vezes você tem os lugares, aqui em Salvador mesmo, a gente tem uns lugares que são famosos de cachorro-quente, né? Não? Uhum. E aí, assim, tem lugares, eu conheço uma empresa que vende cachorro-quente, né? Tem Brotas, tem alguns lugares aí, que é bem famoso. E o pessoal lá fatura 30 mil reais no mês vendendo cachorro-quente. E é um produto que qualquer pessoa consegue vender. Entendi. Então como é que um dá certo e o outro não dá? Ele se especializou, ele fez um molho diferente, ele faz alguma coisa especial. E quando você se torna separado, você se torna especial no mercado, ó... Exatamente. Fúvio, quero agradecer. Foi de grande importância esse tema e você está explicando para a gente aqui e para os participantes também. Tem alguma rede social que a gente possa te seguir? Eu tenho assim, Preste com T mudo, segue com G mudo, BA, né? É @PresteSegBA no Instagram, certo? Que é o Instagram da PresteSeg, onde lá, volta e meia, a gente coloca algumas atualizações de treinamento e tudo, e contato, tem um site, né, da empresa, que Pode é falar. www.prestesegba.com.br. Aí a pessoa pode entrar lá, pode entrar em contato. Eu, geralmente, gente, eu costumo responder dúvidas também de meus alunos. E aí eu deixo para o pessoal lá que quiser entrar no site, conhecer. Às vezes tiver alguma dúvida, quiser mandar algum contato, alguma coisa, pode mandar, porque eu demoro um pouquinho para responder, porque a demanda é muito grande, mas eu respondo todo mundo sim. Tá certo, obrigado, Flúvio. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Flúvio Almeida. Falamos sobre a importância da segurança no trabalho e volto a solicitar você. Clique aí no botão inscrever-se, tá? Você não vai pagar nada, apenas você vai fortalecer o nosso canal, permitindo que a gente possa transmitir e trazer para vocês novos assuntos. Não esqueça também de clicar no sino, lá você vai ter todas as notificações, você vai marcar, porque toda vez que nós formos lançar um podcast, você vai ser notificado e informado sobre o tema e a pessoa convidada. E clicar no legal, no joinha, para fortalecer e indicar ao YouTube que a gente tem um conteúdo de grande valia e ele vai indicar para outras pessoas. E agradecer aqui a Míticas Sistemas, né, nosso patrocinador. Ok? Muito obrigado e até a próxima.